me chame lá para compor a CPI da Previdência, que com certeza estaremos lá no frente. Mas eu tinha me inscrito para falar sobre a questão do dia 8, das lutas das mulheres. Como não tive oportunidade de falar ontem, porque priorizamos que as companheiras ocupassem todo o tempo para poder tratar das suas lutas, eu queria falar um pouco ainda sobre essas questões, mas fazer um comentário. Nosso jornal do Senado noticia de ontem as lutas das companheiras, destaca aqui uma questão fundamental que foi aprovada na CCJ ontem, diz assim: avança a união entre as pessoas do mesmo sexo. Uma lei aprovada ontem, que vai ao encontro hoje da evolução da sociedade e o processo que se estabelece no nosso país, uma sociedade democrática, plural, de avanços importantes. E aí, fazer o contraponto aqui no pronunciamento do presidente Temer, quando ele trata a mulher que realmente ela é preparada para tomar conta da casa. Isso aí, a contradição e os atrasos que vêm de um presidente ilegítimo e que está no lugar errado. Né? Eu sei que como essa conspiração que fizeram para poder derrubar uma presidenta eleita democraticamente para poder dirigir os problemas do nosso país, e se processa o golpe na democracia e coloca um presidente que cada vez mais vai demonstrando o atraso que ele significa para o nosso país. Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado ontem. Então, senhoras e senhores senadores, neste momento em que o conservadorismo mostra suas garras contra os direitos sociais e trabalhistas, reprime e criminaliza os movimentos sociais e populares, as mulheres nas diferentes regiões dos países saíram às ruas ontem, junto com companheiras do movimento feminista e da Frente Brasil Popular, para denunciar o quanto a proposta da reforma da Previdência irá afetar a vida da classe trabalhadora e, em particular, das mulheres, especialmente as trabalhadoras rurais. No Congresso Brasileiro, em sua tendência retógrata, impulsionada por um grupo de parlamentares, tramita hoje, nesta Casa, a PEC 287, que, dentre suas alterações, propõe igualar homens e mulheres na aquisição do direito à aposentadoria, ou seja, 65 anos. Isso significa que as mulheres perderão o benefício atual de redução de 5 anos para dar entrada na aposentadoria por idade, além da redução de 5 anos que possuem na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Isso nada mais é do que um grande retrocesso nos direitos sociais conquistados pelas trabalhadoras. Para as trabalhadoras e trabalhadores rurais, a PEC ainda é mais nevasta, na medida em que impõe várias mudanças que dificultam e restringem o acesso à aposentadoria de milhões de trabalhadores e trabalhadoras do campo, que, como, por exemplo, se aposentar com o salário mínimo, necessitará de ter contribuído no mínimo durante 49 anos, situação quase que impossível de ocorrer nas condições de trabalho do campo. O governo simplesmente ignora que as trabalhadoras do campo, além de todas as dificuldades que enfrentam no mercado de trabalho, com os salários com mais baixos e cargos de menor expressão do que o dos homens, são também responsáveis pelas tarefas domésticas e cuidados com os filhos, o que implica, na maioria das vezes, em dupla ou tripla jornada de trabalho muito superior à dos homens. Não dá para aceitar o argumento do governo ilegítimo e seus aliados que as mulheres vivem em média mais tempo que os homens e que elas já ocupam igualmente os postos de trabalho.
esses argumentos não levam em conta que a grande parte destas trabalhadoras estão na informalidade ou em condições precárias de trabalho. Muitas vezes são as únicas mantenedoras de família. Não bastasse isso, tem uma diferença salarial de cerca de 30% em relação ao dos homens. Dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, que mostra que as brasileiras seguem trabalhando mais, ganhando menos e ocupando as piores vagas. Essa situação tende a piorar com o governo e suas políticas que estão implementando aí, um governo ilegítimo. O governo diz que essa reforma é para garantir a aposentadoria para todos e todas no futuro. Isso é mentira. A Previdência Social não é deficitária. O que ocorre é que querem passar um déficit para a Previdência e esse dinheiro seja utilizado para o pagamento de dívidas contraídas junto aos bancos e facilitar a entrada da Previdência privada. Não podemos aceitar essa reforma e que tirará direitos assegurados na Constituição. Nenhum direito a menos é o grito da classe trabalhadora, das mulheres e da juventude. Nenhum direito a menos são os protestos que estão ecoando nas ruas. Começou ontem, dia 8, e vai avançar dia 15 de março em todo o país, com a chamada Dia de Luta do movimento sindical, puxado pelas centrais sindicais. É por isso, senhor presidente, que as milhares de mulheres mães, professoras, intelectuais, operárias, camponesas e tantas outras, no dia de ontem, ficou claro, deixando de lado as suas atividades profissionais para marchar, denunciar e exigir respeito às suas histórias, respeito às suas atividades, respeito às suas profissões, respeito à sua trajetória, respeito às suas opções sexuais, respeito ao domínio do seu corpo e respeito aos espaços e direitos duramente adquiridos. É sempre bom lembrar, senhor presidente, que o Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 8 de março, quando na história da luta da classe trabalhadora e das operárias e das mulheres, foram a partir de grandes perseguições na luta das mulheres. Um destes momentos aconteceu há 214 anos, 1957, quando trabalhadoras fabris de uma indústria têxtil em Nova York, em greve, a ocupação pela diminuição de jornada de trabalho, foram trancadas. E ali houve um grande incêndio que provocou, causando morte de centenas de operárias. Outro que merece destaque ocorreu na Rússia em 1917, quando trabalhadoras russas do setor de tecelagem entraram em greve por melhores condições de vida, de trabalho, contra a entrada em seu país na Primeira Guerra Mundial. Este movimento, que embora a data tenha sido oficializada somente em 1921, considerado um dos primeiros momentos que ficou conhecido como a Pão, Paz e Terra, uma luta mobilizada pelas operárias russas daquela época. Por isso, é fundamental a gente destacar o dia 8 de março como uma grande luta das mulheres em todo o mundo. Por isso que nós estamos aqui para homenagear estes dias, mas também para ajudar na mobilização, na luta das mulheres pelos direitos iguais que nós estamos conquistando no nosso país e que possa, portanto, em todos os estados, as mulheres estarem mobilizadas na ajuda também com o movimento sindical para a gente rechaçar qualquer perda de direitos, quer seja na Previdência, quer seja as leis trabalhistas, que, porventura, o governo ilegítimo está tentando golpear, mais uma vez, os interesses da classe trabalhadora.
A violência machista, como o estupro e como o assédio contra as mulheres brasileiras, não é brincadeira neste país. O mais grave é que o Brasil é o 5º país com maior taxa de feminicídio do mundo. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu que fui criado por uma mulher corajosa, guerreira, quero prestar minha homenagem e a minha solidariedade à luta de todas as mulheres na figura da minha mãe, a dona Astrogilda, mulher humana, altiva, generosa, e aquelas que buscam o seu espaço em nossa sociedade machista e conservadora. Pai, a minha mãe teve 17 filhos lá no Pará e criou tudo com grandeza, com responsabilidade, com guerra. Eu fui o primeiro e que, portanto, dei continuidade à luta dela, me meti no movimento sindical, virei deputado e agora estou senador da República, homenageando esta grande guerreira, que infelizmente ela não teve o orgulho de me ver como senador. Ela me ajudou a eleger deputado federal por 5 mandatos, mas não me viu como senador. Mas estou aqui para prestigiar também a luta das mulheres brasileiras na pessoa da dona Astrogilda. E, como dizia Rosa Luxemburgo, que estamos juntos por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres.